Estava aqui a ler a palavra, entretanto, e no silêncio, e apeteceu-me partilhar isto convosco, porque já ando a remexer há muito tempo, e quando eu começo assim, o melhor é mesmo de soltar cá para fora. Em Judas, capítulo 1, versículo 17 ao 21, que foi o que eu estive a ler, lembrei-me que já tinha lido e já tinha meditado nisto uma vez e efetivamente achei interessante porque me surgiram algumas situações comparáveis a esta palavra, a estes versículos que eu acabei de referir. E nestes tempos tão trabalhosos, tão atribulados, tão difíceis para toda a gente, para pobres, para ricos, para mais educados, menos educados, mais afortunados, menos afortunados, não interessa. Estamos a viver tempos muito, muito complicados e que têm tendência a piorar e não a apaziguar-se, ou seja, a pessoa sente que está bem, que está tranquila, tem paz no coração porque tem Deus, mas realmente vai de mal a pior, não vai para melhorar. Porque é que eu falo desta forma? Não quer dizer que seja falta de fé, não quer dizer que esteja com falta de esperança, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de que devemos confrontar a realidade daquilo que estamos a viver. Sabemos muito, sabemos pouco, temos conhecimento bíblico, não temos, não interessa. O que nós temos que ganhar consciência é da realidade que se está a viver. Inconscientes e loucos não têm noção da realidade, não têm noção de nada do que está a acontecer à volta. Mas isso não pode ser de maneira nenhuma confundido com quem tem consciência daquilo que está a acontecer no mundo inteiro, inclusive que está a afetar famílias, está a afetar pessoas mais débeis, como sempre houve em todas as gerações, mas nomeadamente agora mais, porque como eu disse, o tempo está a avançar, então nota-se cada vez mais, não é? Há cada vez mais escuridão e aí vai-se notando mais a pequena luz no meio da escuridão. Então não se pode confundir isso com as pessoas que têm essa noção, mas que sentem a paz de Deus, o conforto de Deus, a tranquilidade, a provisão e confiam nele. É diferente. O facto de eu ignorar algumas circunstâncias não quer dizer, por exemplo, não é? Estou a dar um exemplo, não quer dizer que eu não saiba que aquela situação, aquela pessoa existe. Mas o facto de ignorar é de facto uma proteção para mim. Porquê? Porque eu penso, eu posso fazer alguma coisa? Edifica se eu falar, edifica se eu for lá falar com a tal pessoa, edifica se eu pensar no assunto e dar voltas à cabeça, resolve alguma coisa. Se eu não tiver nada para fazer isto, eu falo por experiência própria dos meus 39 anos, porque tem sido a vida a ensinar-me mesmo. Se eu não puder fazer nada, porque é que eu vou estar a entrar em pânico ou em stress por uma situação que está fora do meu controle? Eu não posso fazer absolutamente nada, porque eu já fiz tudo aquilo que está ao meu alcance e tudo aquilo que eu possa fazer ou não vai ter resultados repercutivos, ou seja, não vai ter nada, não vou alcançar nada daquilo que eu acho que é correto. Primeiro, porque aquilo que eu acho que é correto pode ser somente uma opinião. Segundo, porque quem tem o controle é Deus, não sou eu nem nenhum ser humano sobre as coisas. E terceiro, porque se eu me for preocupar, eu não vou encontrar soluções. A solução está na calma, está na prudência e na sabedoria de Deus, não está na minha. Agora, como eu estava a tentar evidenciar, é preciso pensar nisto, que uma coisa é nós não podermos fazer absolutamente nada e termos que esperar muitas vezes, e eu até penso muitas vezes nisto, que a vida é feita de espera, estamos sempre a esperar por alguma coisa e custa esperar. Eu não gosto de esperar, nunca gostei e não gosto de fazer os outros esperar, por mim nem por nada de que dependa de mim. É algo que faz parte da minha natureza e por isso eu falo nisso. Mas nós temos que aprender a esperar o tempo,
a esperar o momento, a esperar que seja bom, agradável, que não seja algo que nós vamos fazer, falar ou tornar incómodo para outras pessoas sem nos apercebermos. Temos que ter esse discernimento, essa percepção para conseguir encaixar tudo. A não ser que haja uma urgência, mesmo nas urgências é preciso determinar o tempo e a hora exata para fazê-lo. Não que sejamos calculistas, atenção, é uma questão só de discernimento, de apanhar a oportunidade para alcançar algo que seja tangível, compreensível e bom para todos. Não é? Não ser uma coisa só produtiva para nós, mas também não ser contraproducente, que não gere resultados também nos outros, nem a nós, na nossa vida. Então, isso não pode ser confundido com uma pessoa completamente louca e completamente a norte do que está a acontecer. E o que é que acontece? Muitas vezes essas pessoas que estão completamente a norte, que nem fazem ideia e começam a falar, a língua é como um fogo, né? Vai inflamando a floresta até queimar as ervas todas, as plantas todas, as árvores todas. Imaginemos que nós somos essas árvores. Se alguém começa a falar e as labaredas começam a sair, começa a queimar toda a gente à volta, né? Com aquilo que está a dizer. E então temos de ter cuidado também se realmente estamos na vontade de Deus por causa disso. Não é não é pelo facto de eu ser mais agressiva, menos agressiva, que falo menos, que falo mais, é pelo facto daquilo que estamos a fazer, se é correto ou não, e só Deus nos pode dar esse discernimento, segundo a sua vontade e não sobre aquilo que nós queremos, sobre aquilo que nós desejamos, sobre aquilo que queremos tanto que às vezes só fazemos é o contrário daquilo que é bom. E o que eu queria dizer era exatamente isso, não pode ser confundido com uma pessoa não saber daquilo que está a viver, não ter consciência do que está a acontecer à sua volta e falar de coisas que desconhece, provocando divisões, provocando contendas, provocando falatórios, provocando inimizades desnecessariamente, provocando situações até embaraçosas. E não é embaraço, como é em espanhol, que não tem nada a ver a palavra com o português. Estou a falar o bom português. Situações embaraçosas mesmo, que não se apercebem. Eu duvido que não se apercebam, mas eu digo que não se apercebem porque eu acho que só uma pessoa muito louca mesmo é que pode provocar essas situações ao ponto de virar o bico ao prego, como nós costumamos dizer. Essa pessoa é que está a tentar que os outros tenham a perspectiva errada das coisas e está a mudar conceitos, está a mudar perspectivas para puxar as pessoas para o seu lado, para ser elogiado, para ser exaltado e posto no trono. E há uma história muito interessante de Absalão com Davi, seu pai. Absalão era adorado, era super bonito, alto, era adorado pela multidão, pela forma como cativava as pessoas, embora não fosse sincera a forma como ele o fazia. O que ele fazia era para tirar o trono do seu pai. E o seu pai, apesar de ter cometido muitos erros na vida, muitos pecados, ele tinha o coração conforme o coração de Deus. E poderia ter sido bem pior se de alguma forma não tivessem travado, digamos assim, a atitude de Absalão. Agora, podemos pensar assim, foi uma história que correu mal, acabou mal, teve muitas tribulações, foi uma história familiar e poderia ser qualquer uma das nossas famílias, não é? Podia acontecer isto em qualquer família. Mas serviu de exemplo para nós não copiarmos aquilo que está errado. E agora entendam aquilo que entenderem, como quiserem, recebam aquilo que quiserem e como entenderem também, porque o que está escrito em Judas, capítulo 1, a partir do versículo 17, é o perfil exatamente de uma pessoa que não é convertida a Deus de todo o seu coração, mas que, como tem a sua alma a gritar mais forte do que aquilo que realmente é o certo e o correto aos olhos de Deus, acaba por fazer exatamente aquilo que quer e põe
provavelmente o que vai acontecer é pôr a culpa também nos outros, né? Porque normalmente acontece muito isso. Quando nós fazemos o que queremos, nunca é culpa nossa. Era porque arranjamos justificação para tudo, como bons seres humanos. Se não tivermos o Espírito Santo de Deus a controlar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito conectado com o Pai, vamos sempre cair nesta tentação. Sempre. Então, nestes versículos, o que diz é que essa pessoa, esse perfil de pessoa que está descrita ali, é uma pessoa que se entrega à sua própria alma, que não tem, diz mesmo assim, não tem o Espírito com letra grande, não tem o Espírito Santo. Então, o que é que faz? Causa divisões, é logo o primeiro que lá está escrito. Porquê? Porque quer fazer os próprios desejos, quer satisfazer os próprios desejos da sua alma. E eu acho que é o que está a acontecer hoje em dia. Descartam o Espírito Santo de Deus, acham que é uma coisa tão santa, tão santa, tão santa que é inalcançável, provavelmente. Outras, se calhar, acham que já têm tudo, então que se misturarem no meio da contaminação toda do mundo, que não há problema absolutamente nenhum, que podem ficar lá. E por isso é que eu também tenho um feeling, falando assim mais de uma forma mais moderna, um feeling de que as pessoas também apanham mais doenças com mais facilidade, e tudo aquilo que não vem de Deus é apanhado também. Apanha essas pessoas, sem elas darem por isso. E mesmo adoradores, pessoas que dizem ser. Pessoas que dizem que são adoradores ou se consideram eles próprios adoradores. Porquê? Porque adoram o Pai, porque vão aos cultos, porque se calhar leem a palavra, porque estudam, porque cantam, porque dançam para Deus. E naquele círculo vicioso, porque a pessoa não entendeu o que significa a palavra adorador. Adorador significa adorar de todo o nosso coração. Significa que somos luz, que realmente somos aquilo que dizemos que somos, tem uma integridade por trás disso, tem uma sinceridade muito pura, que quando dizemos que amamos a Deus, amamos mesmo, não é dizer que amamos a Deus só para parecer bem ou para ficar bem visto dentro da igreja, porque não é, porque se nós somos realmente a igreja, temos o Espírito Santo de Deus. Agora pensemos, o que é o Espírito Santo? E é por isso que a exortação que está em Judas 1, do 17, a partir do versículo 17, nos diz para mantermos firme a nossa fé. Fala-nos de perseverança. E a perseverança tem que ser na fé verdadeira de Jesus Cristo. Não por causa de outros, mas por causa de nós próprios. Para não cairmos nessas tentações, provações, desastres, crises. E nós devemos permanecer mesmo, para não sermos influenciados por pessoas deste género, que precisam de Jesus, que precisam das nossas orações, que precisam sim de ajuda, mas se não quiserem ser ajudadas, nunca vão ser ajudadas, nunca. E vão permanecer como estão. Então, o que é que a palavra diz? Para nós permanecermos na fé, até que possamos ver realmente a misericórdia de Deus, até que possamos alcançar essa fé, esse estado firme, não é? Confiante de que realmente somos quem Deus diz que nós somos quem nós dizemos que somos e somos aquilo que fazemos e somos a igreja. Só que a igreja não está entre quatro paredes, e volto a repetir. Os verdadeiros adoradores há em todo o mundo, por todo o mundo, e não são só os que estão dentro das quatro paredes da igreja. Cada um tem a sua forma de manifestar a sua fé. Cada um tem a sua forma de viver a sua fé. E isso não quer dizer que não seja salvo, porque a salvação é um dom de Deus. Não vem nenhuma obra, não vem nenhum homem. E faças o que faças neste mundo, seja música, seja dança, seja medicina, seja enfermagem, seja engenharia, tu se tiveres Deus, tens Deus e pronto. Então eu estou mesmo convencida que é essa a vontade de Deus neste momento.
nesta etapa, nesta fase, é permanecer firmes nessa fé. Permanecer firmes. Porquê? Porque também, às vezes, sem fazermos nada e sem pregarmos a palavra e sem fazermos absolutamente nada, só de estarmos presentes, o Espírito Santo de Deus acaba por ministrar. Se nós somos verdadeiros crentes e crentes de verdade em Jesus, nós vamos sempre ministrar alguma coisa a alguém, mesmo às vezes nem sabendo. E vamos também às vezes receber coisas de outras pessoas sem saber que as estamos a receber. Simplesmente sentimos esse consolo, essa proteção, a provisão que vem de Deus, que é muito melhor do que qualquer outra coisa material nesta vida. E isso falo por experiência própria. Eu sempre enfatizei muito mais na minha vida e dei muito mais importância ao facto de suprir uma necessidade do que propriamente, por exemplo, a coisas materiais, que me dessem coisas materiais só por dar. E eu gosto de presentes, e eu gosto de me arranjar, e eu gosto, sou uma pessoa normal, né? Como todas as mulheres. Mas falo disto. Ops, já deixei cair qualquer coisa. Falo disto porque precisamos de permanecer firmes na fé primeiro. Precisamos de alcançar essa maturidade espiritual para conseguir também depois ser influência para outros. E boa influência. Porque às vezes as pessoas custam a aceitar que a própria mente as está a limitar, ou seja, os pensamentos que eles têm, aquilo que eles desejam, aqueles que eles anelam da própria alma, os estão a limitar depois naquilo que Deus quer para as suas vidas. Então vêm e perguntam: e como é que sabes? E olha e pede lá a Deus isto, e pede lá a Deus o aquele outro. E a Bíblia nos diz que não há outro mediador entre o homem e Deus senão Jesus Cristo. E é deprimente, pelo menos para mim, e acho que entristece mesmo o Espírito Santo de Deus, porque eu sinto isso, sinto uma indignação que às vezes até me leva a explodir. É verdade, porque não é normal que um homem maduro, por exemplo, faça esse tipo de perguntas a uma senhora, ou a uma mulher, ou a uma criança. Um homem que é um homem deve saber responsabilizar-se e deve saber buscar a Deus como busca outras coisas materiais quaisquer, ou satisfazer as suas necessidades, seja quais forem. Então, por exemplo, se alguém me vem perguntar alguma coisa, a primeira coisa que eu digo é: busca a Deus, ora a Deus, pergunta a Deus. Porquê que quando se trata de relacionamentos acham que perguntando a uma senhora vão conseguir obter o resultado ou a resposta de outra pessoa que nem sequer tem nada a ver, uma mulher diferente? Porque na realidade eu até posso ter algumas semelhanças com outra pessoa noutra parte do mundo qualquer, mas eu não sou essa pessoa. E se nós somos boca de Deus, não podemos ser boca de outras pessoas. Cada um tem o seu ministério, tem a sua função, o seu serviço, a sua forma de operar. Eu não estou a condenar isso, eu simplesmente estou a dizer que há pessoas que conseguem fazer isso na perfeição, o falar por outras, o pôr-se no lugar dos outros. Eu também ponho no lugar dos outros, mas isso não quer dizer que eu vá falar por ninguém. Não é esse o meu tipo. E mesmo que fosse, eu não o diria, porque eu tenho a certeza que a vontade de Deus é que a pessoa que busque o conselho de Deus, não é que vá buscar o conselho de outra pessoa. Eu gosto de receber conselhos, mas não é um conselho qualquer. E se eu procurar duas ou três pessoas para pedir conselhos, mesmo assim eu vou fazer aquilo que me disser o Espírito Santo para fazer ou que tiver posto Deus no meu coração. Nunca vou pela cabeça dos outros. E homens e mulheres maduros têm que perceber que madurar na fé, ou sim, tornar-se maduro na fé, também consta nisto, em tentar fazer as coisas à maneira de Deus, mas buscar a sua vontade por iniciativa própria, não consultando a videntes. Eu não sou vidente, para já, e nem quero ser. Vou já dizer, mesmo entre amizades, círculos de amigos, pessoas conhecidas, familiares, estes tipos de falatórios e de conversas podem trazer más influências e podem prejudicar a tua vida e as pessoas que estão à tua volta também, sem querer, sem te dar conta. Porque aquilo que tu falas é como se fosse. É como cuspir em cima de alguém, para ser mais direta. Vais falar o que falas, bate no outro.
Muitas vezes volta para trás, mas quando vai para a frente e atinge, atinge certeiro. E às vezes atinge pessoas que nem tens à tua volta. Porquê? Porque se calhar vem a descobrir que falaste isto, ou porque o outro falou. É horrível este tipo de falatórios. Estás interessado em alguém? Uma mulher está interessada num homem, um homem está interessado numa mulher. Epá, a primeira coisa que tens que fazer é buscar Deus. Ora a Deus. Ora a Deus, põe isso em oração. Tenta, com a máxima sabedoria de Deus, perceber se é realmente a pessoa certa para ti antes de fazeres uma loucura. Antes de entrares por aí dentro e atirares de cabeça. Eu sei que os homens são muito mais assim, né? Atiram-se de cabeça, mas também há homens prudentes, eu já conheci. E as mulheres a mesma coisa. Somos todos feitos de carne e osso. E por isso mesmo, por sermos feitos de carne e osso, é que devemos pensar que se não for o Espírito Santo a guiar-nos, nós estamos completamente perdidos. Nunca saberíamos o que é que havíamos de fazer, nunca saberíamos nada. E se fôssemos pela cabeça dos outros em todas as coisas que nós fazemos, nunca iríamos chegar a lado nenhum. E essas coisas, como diz a palavra em Judas 1, é que causam as divisões. Por isso é de evitar seguir aquilo que a nossa alma quer, aquilo que a nossa alma deseja. Então era esta a mensagem que eu tinha dentro do meu coração e que eu estava aqui a meditar e a pensar: digo, não digo, partilho, não partilho, vou, não vou. Então deixa-me recomendar, tu que queres uma resposta de Deus, seja ela qual for, seja na área amorosa, na área profissional, na área, sei lá, de finanças, de amigos, familiares, vida, qualquer coisa da tua vida que estejas a tentar fazer. Se tu não tens a resposta imediata, não sabes o que é que has de fazer, pá, não perguntes aos outros o que é que has de fazer. Não perguntes a ninguém, pergunta a Deus primeiro, põe a oração. Os conselhos humanos vêm depois de Deus. E acima de tudo, certifica-te da tua integridade naquilo que estás a fazer. Não magoes ninguém. Nem sejas louco ao ponto de te atirar de cabeça numa situação que nem sequer tens a certeza que é para ti, por exemplo. E pode-te prejudicar é a ti. Eu sei que viver da fé não é fácil. E eu sou prova disso. Mas se nós não permanecermos na fé, desculpe, se nós não permanecermos na fé, também depois não podemos pensar que temos Jesus, né? Que vamos ter a vida eterna, que vamos ter a salvação, né? Temos que pensar em todas as coisas. O que é que tu queres? Qual é o maior tesouro que tens na tua vida? O que é que guardas dentro do teu coração? Ou o que é que tu pensas? Que tipo de pensamentos é que tu tens durante todo o dia? Em que é que pensas mais? Se calhar isso vai te causar uma melhor definição de ti mesmo, não é? E, e é isso. Viver da fé é complicado, não é fácil. Muitas vezes vivemos dependentes de associações para comer, para viver. Às vezes não temos a provisão que nós esperávamos, mas sabemos e continuamos a acreditar sempre, a confiar de que ela chegará de alguma forma, embora não seja a que nós esperávamos, pode chegar e pode chegar a qualquer momento e de uma forma às vezes muito mais abundantemente do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, como diz a palavra, mas temos que continuar firmes nisso. Então eu quero dedicar-te o Salmo 42 para que possas ler hoje. Porque o Salmo 42 fala exatamente da nossa alma. A minha alma anseia pelas correntes do Deus vivo, pelas águas do Espírito, pelo Espírito Santo. Quando nós estamos assim a ansiar a presença de Deus, a ansiar a resposta, a ansiar qualquer coisa que venha do alto, que nos possa trazer um milagre para a nossa vida, o Salmo 42 nos lembra e sobretudo quando ouvimos, né? As pessoas comentar, vivo da fé, mas onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus, né? Toda a gente pergunta, e agora está nesta situação, não tem para comer, não tem dinheiro, não tem casa, não tem carro, não tem família, não tem marido, não tem filhos. Onde está o seu Deus? É tão crente e tem tanta fé. Não é? Quando começam com estes rumores e com estes falatórios e a dizer onde está o seu Deus, o Salmo 42 é ótimo,
para tu começares a procurar a presença de Deus e venceres todos esses inimigos, que são essas vozes que tu ouves de vizinhos, até dos próprios familiares, muitas vezes, de amigos que achas que são amigos, mas que só andam a fazer aquilo que não devem, de próprios pastores, de próprios profetas, às vezes, porque o profeta também se pode enganar, né? Não é perfeito como ninguém, a julgar uma causa. Então, quando ouvires ou te aperceberes da forma como estão a falar de ti, em vez de pensar realmente, se calhar, olha, vou deixar o meu Deus, já não me faz falta. Pá, vou, mas é começar a fazer o que os outros fazem. Pode ser que tenha sucesso, pode ser que me chamem para trabalhar, não é? Quer dizer, eu deixei o meu trabalho ou despediram-me do trabalho ou alguma coisa pela minha fé em Cristo e agora estou a pensar em abandonar aquele que me salvou e que me deu a vida e que tudo provê para a minha vida. Isto é o que o inimigo quer. São estes pensamentos de revolta, de indignação errados para nos afastar dos caminhos certos, dos caminhos de Deus, do caminho que é bom, que é agradável e que é perfeito aos olhos do Pai. E nós somos as meninas do Papá. Assim como tu, homem, tu és o menino do Papá. E assim como quando crescemos somos princesas, rainhas, os homens também são reis. E sabe o que é que faz um rei? Sabes? Tem autoridade. A autoridade é dada por quem? Por Jesus Cristo. Não há nenhum homem que tenha autoridade nesta terra se não for pelo poder de Deus, a não ser que esteja no poder maligno. Portanto, se tu tens Deus ou se te queres Deus mais, mais e mais e mais, procura mais e mais e mais. Salmo 42 tem a resposta para ti. A minha alma anseia a presença de Deus. Porque de facto essas pessoas ou essas vozes que tu ouves ou que te percebes que estão a falar ou a pensar, muitas vezes não dizem mas pensam, deveriam estar caladas, não é? E não estar a dizer nada absolutamente a teu respeito quando a nossa obrigação enquanto cristãos é ajudar-nos uns aos outros. E se tu não tens a ajuda dessas pessoas, principalmente familiares, que raio de amigos ou familiares são, ou que raio de crentes são, digamos assim, né? Que possivelmente estão a ajudar pessoas que deveriam era precisar mais do amor de Deus e não de coisas materiais, de conhecer o amor de Deus e não de coisas só materiais, e estão a ajudar outras situações que nada têm a ver com o serviço a Deus, por assim dizer, para de forma educada lançar a flecha. Estão a ajudar situações que nada têm a ver com o poder de Deus, nem com a vontade de Deus, nem com o serviço a Deus. Isso também está escrito, que nos últimos tempos virão ímpios, que virão desobedientes, falsificadores, roubadores, tudo e mais alguma coisa. Portanto, não julgues sem ter a certeza, sem conhecer o coração das pessoas. Mas faz isso, busca a Deus. E sabes porquê? Porque eu aprendi também ao longo destes últimos 7 anos em que estou aqui em Portugal que não vão ser as pessoas que te vão ajudar. É Deus que vai pôr no coração das pessoas certas para te ajudarem. Então, primeiro tens que buscar a Deus, tens que pedir a Deus. E as pessoas corretas, porque há sempre gente que decide obedecer a Deus, vão te ajudar no caminho. Vão te ajudar a superar as tuas dificuldades, as tuas debilidades. E mesmo assim, havendo pessoas a querer desobedecer, se tu ficares firme em Deus, nas promessas que Deus tem para a tua vida, até contratos que foram feitos de forma negligenciada ou falsificada, ou que foram feitos contratos de propaganda enganosa, e estou a falar numa generalidade, coisas que foram feitas para te enrolar na cilada serão cancelados no nome de Jesus Cristo, sem gastar um cêntimo em advogados e em tribunais. Posso-te garantir que se tu permaneceres firme em Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e Deus honra a quem o ama. Então fica firme e espera. Ora a Deus. Deus é o nosso auxílio em todas as tribulações, todas, todas.
E mesmo quando alguém pensa que está a fazer alguma coisa para o teu bem, mas que não está, Deus vai retificar essa pessoa. Então não deixes nunca o Deus que te deu a salvação, porque a tua salvação não se vende. A tua salvação foi comprada por preço único, exclusivo de Deus. Jesus Cristo já pagou o teu preço pela tua salvação. E isso não se pode comprar nem vender. Já está feito. E se Deus disse, Deus vai cumprir. Se Ele falou, já está feito no nome de Jesus. Mas não te lamentes, não chores. Tenta arranjar a solução em Deus e não procures outras pessoas. Nem desconfies das pessoas sem ter a certeza se elas realmente te estão a querer enganar ou não. Porque imagina que tu estás a desconfiar de uma pessoa que te está a ajudar, que está a orar por ti e tu nem sabes. Pode não ter nada para dar, mas está a dar a sua própria vida, o seu amor, a sua dedicação. Sofre junto contigo sem ninguém saber. Imagina uma situação assim e estás a desconsiderar essa pessoa. Estás a desconsiderar a Deus também. Enquanto, por outro lado, provavelmente, para agradar os desejos deste mundo e para fazer a vontade das pessoas que te bajulam e que te adoram e que te idolatram, para fazer essa vontade, estás-te a expor ao ridículo. Essa é a verdade. E estás a passar por situações de tribulação que nem devias ter motivos para passar, porque tens Deus contigo. E estás a ajudar pessoas erradas, de forma errada. Porque imagina uma pessoa que nunca teve uma casa, por exemplo, com várias etnias, não é? Nunca tiveram uma casa ou são nómadas, ou o que seja. Não tem mal nenhum, mas é uma característica, pronto. Obviamente que eu não me viria nessa situação, mas eu falo por causa da situação casa. Casa, habitação mesmo. Imagina que estás a dar uma casa a essa pessoa que nunca teve nada na vida. Mas eu não estou a falar de uma casa qualquer. Vais-lhe dar, imagina, uma mansão. Colocas a mansão nas mãos dessa pessoa. Achas que, assim, do nada, sem experiência nenhuma de vida sobre o assunto, nada. Achas que é a forma certa de colocar? Não há que adaptar isso à realidade da pessoa? E o mesmo acontece quando, por exemplo, entregas em mãos de uma pessoa que mal sabe conduzir um Ferrari ou um carro potente, demasiado potente para as mãos da pessoa que está a iniciar a condução. Pode chegar ao fundo da rua e despistar-se por completo. A gente tem que ter um equilíbrio em todas as coisas. Eu também não vou dar 100 euros a uma pessoa que viveu toda a vida com 1 cêntimo sem saber para que é que ela quer esses 100 euros, por exemplo. E olha que eu sou uma pessoa bastante generosa nisso, por acaso. Modéstia à parte, porque não estou a falar de mim, estou a falar da situação em si. Estou a falar do equilíbrio que existe nas coisas. Eu, se vir alguém na rua, sou capaz de ajudar, mas eu prefiro até dar comida do que dar dinheiro. O que é que queres comer? Escolhe. E a pessoa vai e escolhe. Eu prefiro, porque eu vou ter a certeza que essa pessoa vai querer o dinheiro para a comida e não vai querer o dinheiro para outras coisas, entre elas tráficos de drogas e etc. Que eu não concordo nem desejo isso para ninguém, porque isso é autodestrutivo. Por isso há que pensar bem nas coisas. Não é estar a pensar exageradamente. São coisas normais que fazem parte de uma educação. E a educação é a vida inteira. Eu ainda estou a aprender também, todos os dias. Portanto, são pequeninas coisas que eu gosto de partilhar porque são coisas que eu obtive para mim própria. E que são boas. Eu considero boas. Agora, claro, estamos aqui em tom de conversa e não quer dizer que essas pessoas menos favorecidas, aliás, não possam um dia ser ricas ou alguém não lhe possa oferecer uma quantidade de dinheiro ou, não, ou ter um negócio e ser fulminante e conseguir ter um bom posto na vida. Aliás, às vezes até melhor, uma condição social melhor do que muitas pessoas que começaram sendo ricas e acabam
na miséria, digamos assim. Não é isso. Eu estou só a expor situações para que possam entender onde é que eu quero chegar. Há que haver um equilíbrio, só isso. Para que é que, ou porquê é que eu haveria de fazer isto, ou porquê é que. Tem que haver um porquê, não é? Nem todas as coisas fazem sentido na nossa vida, mas, mesmo as que não têm sentido, têm um porquê. Se pensares bem, pode não ter sentido ou pode parecer que não faz sentido para ti, mas há de haver uma razão lá no íntimo pelo qual tu estás a agir dessa maneira ou estás a ter essa determinada atitude nesse momento. E por isso é importante também analisar, não é? Aquilo que nós vamos fazer, não só aquilo que dizemos, mas também se vai contribuir para o bem comum ou não. Se não contribuir, não vale a pena. E por isso é que a palavra também nos diz que possamos ver onde é que nós estamos a acumular as nossas riquezas. Qual é o tesouro do nosso coração? Ou seja, o que é aquilo mais importante para nós? Porque quando nós temos a certeza de quem somos em Cristo, podemos ficar aborrecidos, zangados até com atitudes de pessoas que nós amamos muito, mas isso passa com o tempo, acaba por passar. Porquê? Porque nós priorizamos o amor de Jesus, priorizamos estar bem com Deus em primeiro lugar e connosco próprios, e isso passa pelo perdão, passa por ajudar outros também nas suas debilidades, porque ajudando os outros também nos estamos a ajudar a nós, e passa pelo amor de Deus. Tudo o que diz respeito a amar o próximo, a amar a Deus, a amar as situações e as circunstâncias sem, sem sair, né, desse bloco da realidade, ou seja, sem deixar de entender a realidade que se está a viver, estamos a curar-nos a nós e a curar os outros também, a ajudar que Deus possa intervir nessas vidas também. Eu às vezes fico zangada com pessoas que amo muito e passa-me no momento a seguir ou no dia a seguir, às vezes nem me lembro já porque é que estou zangada. Isto é um facto há muitos anos que me acontece isto. Mas a indignação é o facto de eu me esquecer das coisas, às vezes, né? Posso me esquecer, depois volto-me a lembrar e fico zangada outra vez, mas depois passa-me. É assim. Porque lembrei-me porque é que estava zangada, né? E se for muito profundo, magoa. E não sai de repente, né? Nós perdoamos, mas não sai de repente. É com o tempo que cura. Há coisas que são assim. Mas o facto de eu esquecer naquele momento, ou de não me lembrar, melhor dito, isso não significa que eu não tivesse razão no momento em que estava zangada, assim como tu. Podes ter toda a razão do mundo em estar zangada comigo ou com outra pessoa qualquer. Ninguém te tira a razão, mas o facto de não teres a atitude certa às vezes perante aquilo que estás a viver, ser mal interpretado. Não quer dizer que não tenhas razão. E também não quer dizer que percas a razão. Porque já ouvi isso muito durante a minha vida inteira. Por causa da tua atitude, tens a mania de fazer justiça, depois acabas por perder a razão. Pronto. Não quer dizer que se perca a razão. Pode-se perder às vezes as estribeiras, ou a indignação toma conta de nós. E nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Mas não se perde a razão. E só para terminar todos estes enxurrilhada de vídeos que tenho vindo a fazer até agora, a palavra também diz que nós não devemos amar mais mãe, nem pai, nem irmãos, nem ninguém, nem nada nesta vida do que a Jesus. E portanto às vezes dói muito. Muito, muito, muito. Porque somos questionados se realmente amamos uma certa pessoa. E não estou a falar de relacionamentos, atenção, estou a falar num amor generalizado entre pessoas. Às vezes somos até questionados se realmente chegamos mesmo a amar essa pessoa ou a gostar dessa pessoa ao ponto de ser julgados mesmo. Não sei dizer de outra maneira. Porque agora não queres saber nada de mim e porque deixaste de falar comigo ou porque agora já não te interessas mais pelo meu trabalho
não deixes de me apoiar. As pessoas não deixam de apoiar só porque não estão, mas uma vez que não há afinidades, ou, ou amando muito essas pessoas ou o trabalho delas, e é verdade, eu admiro, nunca deixei de admirar, isso não significa que eu concorde com todas as coisas más ou menos boas que essas pessoas fizeram e que me queira colaborar com isso. Antes, pelo contrário, eu quero é ser luz. Agora, a verdade também é, por achar ou querer ou desejar muito que elas façam o correto, isso não quer dizer que, primeiro, que elas queiram fazer o que é correto, depois, o que é correto aos meus olhos, elas podem achar que não é. E daí entra Deus e entra a sua palavra e a sua vontade, porque é a única que está correta. E eu, quando digo que é o correto, não estou a falar de mim. Eu estou a falar o que é correto aos olhos de Deus, o que é digno, o que é de honra, o que é íntegro, o que é normal numa pessoa que diz que adora a Deus e que crê em Jesus Cristo. E não qualquer coisa, nem de qualquer maneira, nem a fazer as coisas como lhe apetece, ou como acha lá no mundo dela que as coisas têm que ser. Agora, eu também não posso obrigar ninguém, portanto, eu fico livre. E se as pessoas não querem estar, eu é que não me vou contaminar com isso. Eu vou continuar a amar essas pessoas, eu vou continuar a orar por elas. Eu gostava de algum dia poder estar com essas pessoas, pessoalmente, e conviver, mas há pessoas com o qual eu não vou poder fazer, porque os desejos dela não correspondem àquilo que eu quero para a minha vida. Porque eu não vivo pelo aquilo que eu quero na minha alma, mas eu sou guiada pelo Espírito de Deus. Assim como elas que dizem que creem em Jesus deveriam ser também. Boa noite.